Aos 85 anos, Zusa Homem de Melo é tema de um documentário que retrata a paixão do jornalista e musicólogo pela jazz. Um dos maiores especialistas em música popular brasileira, Zusa tem 8 livros publicados, entre eles Copacabana, a trajetória do samba canção, que inclusive a gente mostrou aqui no Fique Ligado em 2017, numa entrevista com o autor. Agora, a repórter Sara Kines conversou novamente com Zusa sobre o documentário, música e novos projetos. Vamos ver. O improviso está ligado intimamente à ideia de liberdade, à ideia de quem não está aprisionado. Um aficionado por música popular brasileira e jazz revisita o passado em Nova York. No documentário Zusa Homem de Jazz, o público acompanha os passos do jornalista em garimpar e divulgar o que há de original na música. Quando Zusa chegou para estudar na Juilliard School, conceituada escola de música em Nova York nos anos 50, ouviu na primeira aula a frase que levaria para a vida: aqui vocês não vão aprender a tocar, mas a ouvir. O que essas palavras influenciaram, mudaram na sua relação com a música, Zusa? Até então as pessoas me perguntavam, mas qual é o seu instrumento? O que você veio estudar na Juilliard? A razão de você ter entrado na Juilliard? Eu falei, é que eu quero escrever sobre música. E isso era uma coisa rara, porque geralmente as pessoas vão por um instrumento, ou para ser compositores, arranjadores, etc. Eu queria um pouco de tudo, menos um instrumento. Zusa até começou na música por um instrumento, o contrabaixo. Se apresentou ao lado de nomes como Dick Farney e foi aluno de Ray Brown, um dos mais importantes contrabaixistas do jazz. Mas, com o tempo, abandonou o instrumento e se dedicou a pesquisar e a escrever sobre música. O músico de jazz precisa conhecer música o suficiente para poder improvisar. Ele quer ir além da obra que já existe e sobre a qual ele está improvisando. No filme, Zusa envereda sobre a relação entre jazz e música brasileira. Desde os anos 20, a influência do jazz já aparecia nos choros de Pixinguinha, um dos mais brasileiros de todos os compositores, que chegou a mudar o nome da banda para Jazz Band 8 Batutas e voltou de uma turnê na Europa tocando saxofone. De lá para cá, o jazz influenciou muitos músicos e na bossa nova o Brasil devolve tudo que recebeu do jazz através das composições do Tom Jobim, através do canto e violão do João Gilberto, Carlos Lira, Roberto Menescal, João Donato, todos eles. Zusa conta que entre os brasileiros admirados por jazzistas norte-americanos está o maestro e multi-instrumentista pernambucano Moacir Santos. Apesar de ser considerado um gênio, Moacir não é um músico tão conhecido no Brasil porque morou nos Estados Unidos desde os anos 60 até 2006, quando morreu. O jornalista foi curador do Free Jazz Festival, que aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo entre a década de 80 e os anos 2000. Os festivais são mais um exemplo do diálogo entre o jazz e a música brasileira. Você vê artistas como Stan Getz, Chick Corea e outros que adoravam a música brasileira e nos festivais eles mostram o seu trabalho que, por sua vez, acaba influenciando ou exercendo um fascínio nos jovens que assistiam esses músicos e a ponto deles se decidirem em ser músicos. Do jazz para o samba canção. O último livro de Zusa, Copacabana, a trajetória do samba canção, vai ganhar uma trilha sonora em disco. O álbum, que deve ser lançado ainda neste ano, reúne composições conhecidas e outras nem tanto, interpretadas por músicos como Luciana Alves e Toninho Ferragutti. Está ficando muito bonito, viu? Porque o primeiro eu parti de um repertório que tinha músicas, sambas canção bem conhecidos e outros não conhecidos. Aliás, tem alguns deles que foram gravados uma única vez. Não teve projeção alguma. E há também um intérprete que vai ser uma surpresa. Ele é o Ed Starr. Ele vai causar, viu? Zusa já tem a ideia para um novo livro, sobre um gênero musical que prefere não revelar por enquanto. Mas, independentemente do estilo, jazz, bossa nova, samba,
Ele fala o que considera importante numa música. Quando ela fala a verdade, e a verdade tem que ser percebida. Se você se deixar influenciar pelo que as pessoas dizem, sobretudo hoje em dia em que a internet facilita muito, porque permite que qualquer um emita uma opinião sem ter gabarito para poder emitir uma opinião que, porém, é acessada aos milhares indiferentemente, isso é algo que precisa ser considerado. Você tem que não se deixar influenciar por esse tipo de opinião. Você tem que ouvir.